Olá, bom dia a todos. Hoje iremos dar continuidade às nossas soluções aquosas, né? E iremos falar sobre solução tampão, não é isso? Lembra, a formação de uma solução tampão, nós devemos saber ter conhecimento dos eletrólitos, né? Que são substâncias que, quando adicionados em água, eles sofrem dissociação, liberam íons, ou também o fenômeno da ionização, né? Produzindo íons, né? Caso dos sais e caso dos ácidos, né? No caso da solução tampão, além dos sais, nós utilizamos também outro eletrólito, por exemplo, um ácido ou uma base fracos, né? Lembra? Nós temos aí, não sei se vocês lembram, hidrácidos na classificação dos ácidos, né? Oxácidos, né? Bom, para que nós aprendemos a tabela periódica, a posição dos elementos, a disposição, as famílias, né? Lembram? Hidrácidos são todos aqueles, e hidrácidos, né? São todos aqueles que não têm oxigênio, né? São ácidos que não têm oxigênio na sua estrutura. Não apresentam oxigênio na sua composição e que não tem os ânions cloreto, brometo, iodeto, fluoreto, lembra? Que esses aí são considerados fortes. Mas não se preocupem, o nosso curso, basta que você tenha conhecimento e por que eles são considerados fortes, né? Lembra que a eletronegatividade aumenta com eles ali? Então, o ácido, ele doa próton, né? Por exemplo, ácido bromídrico, lembra como que era formado? HBr, não é isso? O bromo e o hidrogênio. Ele se ioniza formando o quê? H mais Br-. Esses são fortes, né? HI, por exemplo, ácido iodídrico, ele libera na solução aquosa e doa próton e forma o I-. Se você aprendeu a formar, agora está aprendendo a desfazer. O flúor, por exemplo, o flúor, né? HF, ele se forma em doa próton, H mais flúor-. Esses ácidos são fortes. Os demais, inclui aí também o ácido clorídrico, né? Os demais, eles formam, por exemplo, ácido fraco, por exemplo, o hidrogênio, H2S, o enxofre, né? Forma reversivelmente, tudo é reversível, né, pessoal? Aqui, ele pode formar íons, se eu fornecer, por exemplo, ácido aqui, ele vai tender ao quê? A liberar mais H+, formando reversivelmente o ácido de origem, né? E já o H2S, olha, forma H+, mais S2-, né? Lembra? Família 6A da tabela periódica, esse 2 aqui tem aqui. Então, já está balanceada a equação. Sempre é bom balancear, né? São ácidos fracos porque não pertencem à família do bromo, do iodo, nem do flúor, né? Nem do cloro, ok? Lembra da família 7A, né, da tabela periódica. Beleza? Nós temos também, da mesma forma, os óxidos, ácidos oxigenados. Quem são os ácidos oxigenados? É muito fácil de saber. São aqueles que contêm o que, pessoal? Oxigênio na molécula. Olha, HClO, né? Cloroso, né? Termina em ato, né? Lembra? Ele se dissocia, liberando próton, mas aquele íon de origem, né? O par eletrônico aqui, ó, H mais ClO-. Os ácidos oxigenados são considerados fortes aquele que, subtraindo o número de oxigênio menos hidrogênio, é maior do que 1, 2, 3. Olha, quantos oxigênio eu tenho nessa formação aqui?
um oxigênio menos um hidrogênio, 0. Então é considerado um ácido fraco. Mas observa bem aqui, ó, o H2SO4. Olha só como é que ele forma. Todo mundo já sabe, o H+ aqui, ó, tem 2 hidrogênios, né, ionizados. Mas SO4 menos 2. Olha só, pessoal. 4 oxigênio menos 2, 2. Então essa diferença de oxigênio acima de 2 é considerado um ácido forte, ok? Beleza assim? Então nós entendemos perfeitamente isso, não é? Para os ácidos não oxigenados, são considerados fortes aquele da família 7A, né? Da tabela periódica, que é o caso do flúor, o cloro, né? O bromo, ok? E aqui, pessoal, nós temos também essas características muito importantes, que é a subtração da quantidade de oxigênio do hidrogênio para ácidos oxigenados, ok? Aí nós temos aí isso aí, né? Nós temos essa oxigenação na molécula ou na estrutura desse composto inorgânico, que são os ácidos. Aí se você tem, por exemplo, outros ácidos, né? HNO3, olha, ó, todos esses aqui são ácidos oxigenados. Olha o que ocorre, pessoal, na ionização. Ionização porque quando eu coloco em água, a gente geralmente exprime assim, adicionando água ele quebra a estrutura e se ioniza, fornecendo próton. Então observa bem que a quantidade de oxigênio, 3 menos 1 é 2. Ó. Então ele formou um hidrogênio ionizável, porém, olha, NO3 menos, não é? NO3 menos. Então, observa bem, pessoal. Observa bem. A quantidade de oxigênio na estrutura vai dar exatamente essa conformidade. Não é? De nós sabemos se esse número é maior que 2, então trata-se de um ácido forte. Olha só. Um oxigênio menos 1, hidrogênio 0, é fraco. 4 oxigênio menos 2, 2 é acima de 1, então é forte. 3 menos 1, 2, olha só, ácido forte, o ácido nítrico. Beleza? Essa é a forma da gente conseguir saber quem é forte e quem é fraco. E para as bases, pessoal? Para as bases é tranquilo. Isso aqui para os ácidos hidrácidos sem oxigênio, oxiácido com oxigênio e base. Base não é o OH menos que caracteriza o composto, lembra? Da base. Quem são considerados bases fortes? Todos da família 1A. Ah, professor, então, agora sim, eu estou sabendo como utilizar a tabela periódica. Família 1A e 2A formam bases fortes. Quem é? O lítio, da família 1A, lembra? OH. Ele se ioniza aqui, ó, no caso dos ácidos. E aqui se dissociam, né, pessoal? Olha aqui, ó. Vai formar aqui quem? Li, lítio mais, da pilha lá, né? Mais OH menos. Todos esses, lítio, sódio, potássio, né? O cálcio da família 2A são todos bases fortes. Então, base forte, família 1A e família 2A. Tem exceção? Tem. O magnésio, por exemplo, da família 2A, não embora esteja lá, mas ele é considerado uma base, essa estrutura, fraca, né? Então aqui dá 2 Mg mais OH menos. É exceção. É exceção. Então com isso, nós vimos com toda tranquilidade sobre o que é um ácido forte, o que é uma base forte, o que não é forte passa a ser fraco, não é? Beleza? Então, para estudar as soluções tampões, nós necessitamos de saber a força dos ácidos e a força das bases, né? Solução tampão,
essas bases fracas, esses ácidos fracos, formam solução tampão. O que vem a ser também esse comportamento e pH de uma solução tampão? Bom, a solução tampão podem ser ácidas ou básicas, é a característica associada ao seu pH, potencial hidrogeniônico. Lembra que eu calculei o pH para vocês? Vou ter um trabalho aí na sala de aula, né, Classroom, sobre isso aí. E a concentração dos íons H+, no meio, né, a liberação de próton, né? Na teoria, o pH, devemos entender, o pH no meio ácido é aquele que apresenta pH menor que 7, lembra que eu dei a tabelinha? Enquanto no meio básico é aquele que apresenta pH maior que 7. Essa referências são também, não sei se você lembra, utilizados para as soluções tampão, que eu falei no início. Porém, uma solução tampão ácida, pessoal, olha só, de uma solução é aquela constituída por um ácido fraco, como o ácido sulfídrico e um sal, né, que apresenta o mesmo ânion do ácido, como o sulfeto de potássio, por exemplo. Beleza? Olha o que nós temos aqui, pessoal. Olha só. Nós temos o K2S. Olha só. E deu com toda intensidade 2K+, mais S-. É muito tranquilo a formação de um sal. Esse aqui é da tabela, esse aqui da tabela, juntou os dois, deu esse composto, o sal, não é? Sulfeto de potássio, ok? Tu imagina esse sulfeto de potássio com o ácido, não é? O ácido sulfídrico. Olha só, pessoal, o ácido sulfídrico. Tu colocando a seta, que a tendência é ele liberar em solução aquosa. Quando eu coloco água aqui, ó, é como se tivesse água nessas todas as substâncias. Então ela vai formar o que, pessoal? 2H+, mais S-2. Olha só, eu pergunto, por que forma tampão? Forma tampão, pessoal, porque quando eu liberei, ele sofreu ionização aqui, formou o ânion S-2 num sal. E no ácido também se ionizou, formando, ó, o mesmo ânion. Nesse caso aqui, quando ele forma mesmo os ânions, se eu adicionar, por exemplo, o ácido aqui, ele tende a recompor o sal, né? E a recompor, se eu colocar um ácido forte, ele libera próton. O próton vai liberar próton, H+, vai captar, né? Sequestrar o sulfeto, né? Formando um ácido fraco, ok? E também capta aqui, formando um ácido fraco. Então, tende-se ao equilíbrio do pH, beleza? Viu só como que é? Então, o que é uma solução tampão? É aquela que tem no seu ácido fraco e no seu sal, quando ionizados numa solução só, se eu adicionar alguma coisa forte, ele capta, né? Ele capta, pessoal. Capta ali, de tal forma, capta quem? O ânion, olha só. Então, liberou o mesmo ânion, tem uma tendência de formar solução tampão. Tá ok? Tem a ver com equilíbrio, né, iônico da água. Tá ok? Por exemplo, eu falei numa solução ali tampão ácida, né? E uma adição de ácido forte, por exemplo, contribuiria para sequestrar o ânion, ok? Beleza? Então, beleza, pessoal. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, então, falar numa composição e o pH, né? Se eu tenho um hidróxido de alumínio, ele se dissocia ou se ioniza? Se dissocia, porque não é ácido se ioniza, né? Formando a L+3 mais 3 OH-.
O outro também, o sal dele qual seria? A LCl3, por exemplo, o cloreto de alumínio, né? Numa solução básica, formaria Al mais 3 mais 3Cl-, tá certo? Com adição, aí, o valor do pH, nesse caso, em uma solução tampão básica, é sempre maior que 7, tá? E apresentar esse caráter. Se eu liberar o H-, ele libera o H- para reconstituir quem? A formação da base, né? Então, tende a equilibrar o pH, ok? Beleza? Então, beleza, pessoal. Aí nós temos também um ácido forte, por exemplo, se fosse traduzido, uma adição de uma base forte, no caso. Qual será a base forte? As bases são da família 1A. Hidróxido de sódio, por exemplo, libera NaOH+, né? Então, nós temos solução tampão. E para calcular o pH, nós temos por definição que o pH, a fórmula matemática disso aí, vai ser igual ao pKa, né? Que é o mais o log da concentração do sal pela concentração do ácido. É uma fórmula matemática deduzida com tranquilidade. Eu estou colocando só aqui, mas ninguém vai se aprofundar nisso, porque nós temos tabelas que dão isso aí. Estou só apresentando para vocês. Isso no caso de uma solução ácida, né? De um ácido. E no caso de uma base, pessoal, essa fórmula de cálculo do pH, só para apresentar para vocês, seria o tal pKa, né? Mais log, pKb, da base agora, né? Mais log da razão entre o sal, concentração do sal, e a concentração do ácido. Beleza? Esses são os cálculos desse